Ok, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e também no interior. Né? Você de Bujarilho, Quinarilho, Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8, SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, através do portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Nós temos aqui o apoio da Rimalto Autopeças, peças para o seu carro, nacional importado, peças e acessórios. Aproveite, tem sempre uma promoção especial para você, baterias, né, com o menor preço da cidade, várias marcas, e também pneus. Tá? Temos ainda um auto center capacitado, moderno, aconchegante, seguro, com vários mecânicos especializados para resolver o problema do seu carro da melhor forma possível. Em 2 endereços, Nações Unidas, em frente ao 7º Beck, a Rua Silvestre Coelho, no bairro Bosque. Nos 2 endereços você encontra qualidade, pontualidade e preço baixo. Isso mesmo. Convide os seus parentes e amigos e aproveite a promoção de aniversário, 36 anos, do restaurante e pizzaria A Princesinha. Almoço a partir de R$ 13,00, R$ 12,90. À noite você tem vários pratos à la carte, né? Entre os quais a moqueca, a tradicional moqueca, né? Seja a capixaba ou a baiana. Tá? Temos ainda a peixaria, né? A peixada, né? Isso, a caldeirada, melhor dizendo, que é muito melhor do que as outras duas, pode ter certeza. Vá lá e comprove, né? Diariamente, atendendo você da melhor forma possível. Uma boa noite, meu amigo Roberto Princesinha. Muito bem, tenho o prazer de conversar agora com a diretora de Política de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social, a professora Cláudia De Pauli. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. A senhora vai representar, a senhora e outras pessoas aqui vão representar o Acre no Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial. Isso mesmo. No período de 19 a 22 deste mês. Isso mesmo. Como é que é? Olha, eu gostei aí. Vigilância socioassistencial. Isso. É relativamente nova essa expressão, né? Isso. Socioassistencial. Como é que funciona isso na prática? Na prática é assim, na verdade, dentro da política de assistência social, nós temos os serviços que trabalham com a proteção social, né, dos indivíduos, que são os CRAs e os CREAS. Só que, além disso, nós, há alguns anos, há cerca de 8 anos, foi implantado esse novo serviço, que é a vigilância socioassistencial. É um setor muito parecido com a vigilância da saúde, onde ele monitora os indicadores, faz diagnóstico, acompanha, orienta e dá informações para que se criem novas políticas públicas. Então, esse setor é praticamente novo para assistência social. E nós estamos justamente agora participando pela primeira vez de uma possibilidade de receber um prêmio nacional por um trabalho que foi realizado por esse setor de vigilância socioassistencial das sedes, junto com a participação dos 5 municípios da região Juruá. Legal. Bom, por dever de ofício, eu sei a diferença, mas eu queria que você explicasse aí para o nosso telespectador a diferença entre os CREAS e os CRAs. Isso. Os CRAs são um centro de referência da assistência social que trabalham com a prevenção. Então, nós temos, por exemplo, em Rio Branco, 8 CRAs, né? E em cada município dos 21 nós temos um CRAs. Eles atendem as famílias do Bolsa Família, atendem as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, é feito um trabalho de prevenção para que essas famílias possam fortalecer os seus vínculos familiares e comunitários. O CREAS já é um serviço de média complexidade, então trabalha com aquelas famílias onde tem violações de direito. Entendi. Seja do idoso, da pessoa com deficiência, de uma criança, de um adulto. Então, eles trabalham as violações de direito. O pessoal até chegou a confundir o trabalho de vocês na região do Juruá. Vocês fizeram um trabalho agora para identificar a prática de trabalho, exploração do trabalho infantil. Na verdade, não é uma fiscalização. Não. Claro que serve para identificar e
traçar metas para resolver o problema. Isso. Na verdade, esse trabalho ele já está sendo realizado há muito tempo pela Secretaria junto com os municípios. Sabemos que o trabalho infantil é um problema social mundial, não é só do Brasil, não é só do Acre, né? Mas que nós do Acre estamos preocupados em identificar esses casos, porque nós estamos trabalhando com dado do IBGE de 2010, já se passaram 8 anos, então são bem defasados. Então, há necessidade para esse setor da vigilância realizar diagnósticos regionais. Então, o que aconteceu é que o ano passado, a nível nacional, teve uma repercussão muito grande sobre trabalho infantil no Brasil todo. Inclusive aqui também em Cruzeiro do Sul, de uma criança trabalhando nas casas de farinha, de uma idade de 5 anos. A partir daí, nós fizemos esse início de trabalho, de divulgação, de conversa com as famílias, de palestra, e aí fizemos mais aproximação com essas famílias para identificar realmente como é que estava a situação dessas famílias. Então, foram visitadas 72 comunidades, foram 446 famílias. Dessas 446 famílias, identificamos que na sua composição familiar tinha 1.443 crianças e adolescentes. Mas dessas, só 858 estavam presentes nas casas de farinha. E dessas 858... Isso a partir de 5 anos? Isso, 5 anos. E dessas 858, 617 que estavam em situação de trabalho infantil. Então, assim... Nós não fomos nas comunidades. Como identificar o trabalho infantil com aquela atividade que a criança faz apenas para ajudar a família? A família. Isso. É diferente, porque, na verdade, o trabalho infantil é quando uma criança realiza atividade, seja ela remunerada ou não, que tem uma responsabilidade que deveria ser assumida por um adulto. Então, assim, raspar uma macaxeira tem um perigo para a criança, né? Que é utilizar uma faca, né? Já, por exemplo, educar o filho para arrumar o seu quarto, a sua cama todo dia é educativo, né? Então, a gente sempre, um trabalho doméstico, né? É um dos trabalhos mais difíceis de identificar. Trabalho doméstico com criança e adolescente, no próprio convívio doméstico, é difícil identificar, mas ele exige um esforço físico muito grande. Para uma criança de 8 anos, limpar a casa, cuidar dos seus irmãozinhos. Então, são trabalhos que devem ser executados por pessoas adultas que têm uma responsabilidade. Agora, isso é um trabalho, isso é um assunto que divide muito a opinião, né? Sim, com certeza. Algumas pessoas defendem o seguinte: bom, uma vez identificado algo parecido com o trabalho infantil, seria bom o poder público e a comunidade, de um modo geral, encontrarem juntos uma solução para, ao resolver um problema, criar outro. Você resolve o problema do trabalho infantil, mas você pode criar um problema social, econômico, para a família toda. Que tem família que depende do trabalho, da atividade de uma ou duas crianças, por incrível que pareça, para ajudar no orçamento familiar. Ou seja, é mais um desafio. Com certeza. E a gente tem que considerar vários fatores. Quando a gente fala em trabalho infantil, não podemos dar exclusivamente a culpa à única pessoa, que é a família, de jeito nenhum. Tanto que esse trabalho, ele vem justamente para apontar, para pensar junto qual a alternativa, qual tipo de trabalho social e educativo deve ser feito com essas famílias. Até porque, claro que aí chega um momento em que a criança é prejudicada na escola, no seu convívio com outras crianças. Aí não, acho que tudo tem limite, né? Com certeza. Faz uma atividadezinha aqui, ali, para ajudar, sem essa de compromisso, e também de uma atividade que não seja muito perigosa nesse caso. Isso. Descascar macaxeira é perigoso. Isso. Que seja um trabalho educativo. Isso. Né? Para que a criança possa ter o seu desenvolvimento. Natural, né? normal. Isso. E que possa ter sucesso na vida. Claro. A preocupação do governo é justamente isso. É não continuar o ciclo da pobreza desta família. Os dados estão aqui nesse relatório? Os dados estão todos nesse relatório. Mostra aqui, por gentileza, aqui. Que vai ser a criança aqui descascando macaxeira. Tá aí. Numa casa de farinha. No Vale do Juruá.
Isso. Mas aqui no Vale do Acre tem algo parecido também? Vocês já identificaram? Não, nós não... Pelo menos não há denúncia. Não. Aqui tem alguns dados estatísticos, né? Ó, né? Esses aqui são do IBGE. O Piauí aparece em primeiro lugar, Isso. Santa Catarina, quem diria? Santa Catarina em segundo lugar. Porque tem muito turismo, então tem muitos hotéis, muitos restaurantes. Olha o Rio Grande do Sul também, em quarto lugar, Pará em quinto, Sergipe em sexto, Paraíba em sétimo, o Acre aparece em oitavo. Agora, esses dados são bem, 2010, então modificou. Por exemplo, em 2000... Mas temos um norte aí, né? Sim, mas, por exemplo, pelas últimas pesquisas feitas em 2016, o Acre foi o estado que mais reduziu o trabalho infantil na modalidade de trabalho doméstico, em 50%. Então, assim, o trabalho está sendo feito? Está. Mas é lógico que a gente precisa considerar os fatores culturais, fatores sociais, econômicos também, mas principalmente o objetivo é ajudar essas famílias a visualizar uma nova forma de viver. Claro, a senhora tocou num assunto importante, a questão cultural. Sim. Para estas famílias, em sua maioria, isso é absolutamente natural. Está aqui outra. Que por município, Cruzeiro do Sul é o grande campeão. Por isso que é a preocupação de estar lá no Juruá, então, né? Rodrigues Alves aparece em segundo, terceiro Mâncio Lima. Não, mas aqui está só a região do Juruá, né? Sim, esses são os 5 municípios que estão na regional Juruá e que tem o maior trabalho nas casas de farinha, né? A maior produção de farinha é no Juruá. Então, assim, foram escolhidos esses 5 municípios, as secretarias, prefeituras estão junto, né, com a gente, nós estamos agora estudando juntos, né, como realizar esse trabalho com essas famílias, né? Esse aqui é o mais importante. Inclusive o Ministério Público Federal está junto com a gente. Nesse momento também não vai trabalhar a fiscalização ou a responsabilização, mas quer um trabalho educativo, um trabalho social com essas famílias. Por enquanto é educativo e não repressivo. Isso. A gente não resolve culpando ninguém. É verdade. Então, assim, a ideia é justamente fazer um trabalho entre assistência social, saúde e educação, para que essas crianças possam ter novas oportunidades, uma forma de viver mais saudável e que possa ter sucesso na vida. E o que os pais dessas crianças falam, relatam? A maioria diz que leva as crianças, os adolescentes nas casas de farinha porque não quer deixar em casa sozinho, desprotegidos. E isso eu concordo plenamente, né? Até porque normalmente as famílias trabalham nas casas de farinha um pouco mais distante da própria residência, né? Então preferem que fique mais próximo. E nós temos crianças e adolescentes que ficam nas casas de farinha fazendo atividade mesmo de escola ou brincando, né? Isso é saudável, porque a família fica próximo dos seus filhos, né? O que estava preocupado são aquelas crianças que realmente executam trabalhos perigosos e que pode realmente prejudicar o desenvolvimento, né? E na zona urbana, há registro também de trabalho infantil? Tem sim. Tem, especialmente as questões de trabalho infantil, como trabalhos ambulantes, né, no meio da rua, que são perigosos, né? Então, assim, as secretarias municipais de assistência social fazem um trabalho de abordagem com essas famílias, né, para tentar também mostrar que o lugar da criança é na escola, é o brincar, é ficar na própria residência, próximo dos seus pais, né? Então, assim, é um trabalho realmente de formiguinha, um trabalho educativo que não é a curto prazo, né? A gente sabe disso. E para isso, não é só o poder público que deve fazer isso. A população é dever da família, da comunidade, de todos, cuidar de suas crianças. Há um ditado popular que diz o seguinte: devemos dar educação às crianças e não trabalho. Se dermos trabalho para as crianças, depois elas nos darão muito trabalho. E é verdade. Pois é, então nós precisamos cuidar das crianças desde o nascimento, dar o carinho, dar a atenção,
escutar, cuidar mesmo, acompanhar nas atividades, né, escolares, acompanhar nas atividades, até conhecer os próprios amigos dos nossos filhos. Porque é assim que nós podemos minimizar as consequências futuras, né? Então, assim, um país ou um estado que investe na criança e do adolescente, com certeza terá menos problemas futuramente. Certamente. Que é isso que nós queremos. É o principal objetivo desse trabalho. É isso. Muito bem. Conversei aqui com Cláudia De Pauli, a italiana que virou acriana. Isso. Quantos anos já aqui? 23. 23, então. Quase que eu acerto. Eu imaginei, mais ou menos mais de 20. E falando sobre essa ação do governo no combate ao trabalho infantil. Né? Temos que ter alternativas para essas famílias também, para que essas crianças possam ter um futuro mais promissor, melhor, né? Com certeza. Foi um prazer. Sucesso. Igualmente. Querendo agradecer algo, fique à vontade. Não, dizer só para todas as pessoas, os adultos, os idosos, né, os jovens, que a gente realmente possa garantir o carinho, o respeito, o cuidado e a proteção das crianças e do adolescente, desde o seu nascimento, para que nós possamos ter um futuro melhor, uma cidade melhor, um país melhor, uma vida melhor para todos. Que bom. Sucesso. Obrigada. Nessa ida a Brasília. Obrigada. Né? Antes de encerrar, eu quero mandar um boa noite especial para a Lourdinha, a princesinha lá da Morada do Sol, que não perde uma edição do programa. Depois do intervalo comercial, você vai ver uma história de luta, de superação. Eu vou conversar com o Manuel Isa, ele é um deficiente físico, que ele instala antena, ele trabalhou em fazenda, ele é carpinteiro, ele é pedreiro, ele é eletricista, joga futebol, basquete, pratica vários tipos de esportes. Ele faz o que muita gente normal não consegue fazer. Aliás, ele tem uma vida normal, porque ele faz muita coisa, ele se supera. Vale a pena você conferir em 2 minutos. Até já.